sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. Eu sou Carmen Achute, estou com Lívia Fay, psicóloga, Soninha Machado, doutora Soninha Machado, especialista em estética, Pedro Toigo Monteiro, designer e tanatopraxista. Isso aí. E hoje nós vamos falar de um assunto que o Pedro entende muito bem, né, Pedro? Mais ou menos. Não tanto. Dizem que dessa vida a gente não leva nada. Mas e se o nosso caixão tivesse gavetas, o que você levaria? Não, esse assunto, gente, eu acho que a gente pode começar por ele, né? O que vocês acham? O pessoal diz que não dá para levar nada no caixão, né? Depois da vida, que eu acho que é uma maneira que sempre foi um mito para ensinar as pessoas a se desprenderem um pouco, né? Se desapegarem um pouco do material, não ficar... para enxergar que existe algo além, mas que nada daqui vai junto. Nada, não é? Mas eu acho que dá para levar algumas coisas, assim. Por exemplo. O meu vai ter que ter um mezanino, eu vou ter que botar um mezanino. Uma penteadeira. Uma penteadeira. Então, já que tu é tanatopraxista, tu podia fazer uns projetinhos. Isso, botar nos caixões novos. Os caixões a gente vai botar a gaveta. Bem personalizado. Olha, gente, o meu caixão tendo espaço para os meus sapatos e para minhas botas já tá bom. Sério? Tá ótimo. Posso levar, imagina, ficar desfilando lá no céu. Vai vender lá alto, vai... Dá, que se quiserem comprar, eu tô vendendo. No céu, no inferno, não sei pra onde que eu vou. Sabe-se lá, né? Sabe, nessa altura do campeonato eu já não sei mais. Mas imagina, tu tá ali, tu tá chegando lá onde... ou subindo ou descendo, e daí tá todos os teus sapatos ali, que legal que ia ser. Maravilhoso. Eu vou ser fazer um brechó. Lá de cima. Eu vou levar a paroxetina, que não pode. Torcilax. Pra dor no ciático. Muito tempo deitado. Coisas nessa vida. Paroxetina, Sulizal. E Rivotril. E paracetamol. E paracetamol. Por que eu vou tomar Rivotril se eu tenho paroxetina? É verdade. Já passei da fase do Rivotril. Então eu vou ser a farmacinha, tu vai ser a sapataria. E a Soninha vai levar o quê? Eu tenho que levar minhas bolsas. Como é que eu Isso. vou sem minhas bolsas? Não, Pedro! Eu brigo com o Ricardo por causa das bolsas e vou embora deixar as bolsas. Deixar as bolsas aqui para os outros. A Sensata. O nome dela tinha que ser Lívia, a Sensata. Lívia. A Sensata. O que tu levaria nesse nível aqui que a gente está falando? Nesse nível, vocês estão falando de levar coisas que vocês gostam, que vocês precisam, que vocês não vivem sem, né? Pois então, se eu tivesse que levar alguma coisa, eu ia levar a almofada, porque eu adoro almofada. Aí eu ia ter que levar muitas almofadas, porque eu adoro almofada. Ela ia estar abafada de almofada, ela ia morrer asfixiada. Com as últimas que ela trouxe. Isso, que ela trouxe da viagem. Eu adoro almofadas coloridas, de misturar almofadas, cores, estilos. Então, assim, uma coisa... Tu ia morrer asfixiada. Eu ia precisar de ter almofada. Já tava morta, é verdade. Ela ia remorrer. Remorrer. Gente, assim, tirando todo esse lado, assim, que a gente leva de uma maneira leve, não é? A gente aprende toda a vida que dessa vida não se leva nada, não é? E é impressionante como a gente vê pessoas que são apegadas a bens materiais, a rancores, a mágoas, não é? A sentimentos que minam o ser humano, não é? Às vezes carregam por uma vida inteira. E depois que acabou, não é? Sabe que o sentimento mal qualificado, na minha opinião, é a pior coisa que a gente carrega durante a vida, porque nós temos certeza da finitude, a gente sabe que vai acabar. É a única coisa certa. É a coisa certa, mas ninguém nunca está preparado. Quando alguém morre, o outro está para morrer junto também, de tanta, né? Então, assim, ninguém tá... São poucos os que sabem lidar bem com a morte. Só que o que é a morte? Eu acho que é o medo de ser esquecido. Às vezes tu tem medo de cair no esquecimento. Todo mundo quer ser imortal. Eu quero que sentem em cima da minha lápide e fiquem contando as histórias. Cara, ninguém vai fazer isso. Ninguém nunca fez, não vai ser agora que vão fazer. No Japão, lá... Tem uns que tu senta em cima da lápide quando tá na gaveta. Mas daí é meia dúzia de gente, sabe? A gente não problematiza, assim. Aliás, eu acho que a gente se dá uma importância tão grande, assim, e esquece que as pessoas têm a própria vida, né? Que elas continuam a vida,
Depois. Ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Eu não acho nem que seria assim, o fato de não ser insubstituível. Eu acho que tu perde, tu sente, tu vai sentir, dependendo do nível de relação que tu tem com aquela pessoa, tu vai sentir por muito tempo, mas tu vai seguir a tua vida mesmo, assim. Ninguém para a sua vida. Só que o que eu quero dizer é assim, a gente fala que caixão não tem gaveta, na minha opinião, por conta de resolver as coisas aqui, né? das pendências. Resolver antes de... Levar aquela mágoa, tu carrega aquela mágoa, aquela coisa até tu morrer. Aí é um peso, aí tu morre, sabe? Entendeu? Então é não conseguir resolver as situações, não conseguir resolver as tuas encrencas. Eu acho que é tudo tão mais simples e a gente dificulta tanto, não é? Sabe que eu acho que à medida que tu vai amadurecendo, tu vai ficando mais tranquilo em relação à questão da finitude. Sim. Né? É impressionante como vira uma chavinha dentro da gente, né? Eu sempre era muito assim, tinha muito medo de morrer. E daí tu vai percebendo que tu pode estar aqui hoje e amanhã tu pode não acordar. Simples assim, né? Que tu pode sair, tu pode levar um tiro e não voltar para casa. Né? Não, mas também se tu para viver desse jeito, tu não vive. Mas, tu sai com medo. Não, eu acho que bem pelo contrário. Eu acho que quando tu te dá conta disso, tu percebe que as coisas não tem que ficar para resolver amanhã. Talvez tu não tenha um amanhã. Então, por exemplo, assim, tu tem uma mágoa, um rancor com uma pessoa. Resolve. Por que tu vai deixar aquilo ali? Isso não quer dizer que tu vai te dar com a pessoa. Sim. Mas por que deixar uma pessoa com raiva de ti e tu ficar ruminando aquilo? Isso é uma coisa que faz tão mal pra gente em termos de saúde emocional, saúde física até, não é? Que se as pessoas se dessem conta disso, elas não deixavam essas pendências. Elas resolviam e pronto, virou a página, vou viver o dia de hoje. A mesma questão com o material, né? Tu vê pessoas assim que guardam muitas coisas, que tem um apego pelas suas coisas, não é? Eu ouvi uma pessoa dizendo outro dia: eu não vou fazer o aniversário do meu filho na minha casa porque vai um monte de crianças e vão desmontar tudo. E daí? É só montar de novo. E daí? Daí, o dia que tu morre, aquelas coisas ninguém vai dar valor. Ou vão vender, ou vão dar. Quem é que vai dar valor a tudo aquilo que tu não sentou no sofá da sala, que tu guardou a coberta de mesa? E quando tu te dá conta disso e que tu recebe aquilo assim, de peito aberto. Não, o que é mais certo é que um dia eu não vou estar mais aqui. Tu te preocupa muito mais com o que tu vai deixar para as pessoas em termos de ensinamento, de coisas que as pessoas vão lembrar de ti diariamente, do que qualquer outra coisa. Né? Eu vou te dizer assim, eu sou zero apegada ao material. Zero. Se eu tô do teu lado e tu me diz assim, adorei teu casaco, eu tiro e te dou. Não acho também que eu sou Eu já fui assim, mas eu ando muito apegado. Eu acho que eu sou muito extrema nisso, mas eu não tenho apego nenhum. Então eu uso tudo. Eu sou muito, talvez, porque eu tenha tido, que eu falei na paroxetina, porque eu tenha tido pânico. Quando tu entra numa situação de limite, tu valoriza muito o teu presente. E tu vive realmente o teu presente. Né? Esse foi o grande ensinamento que eu tive. Foi viver o presente. E eu quero deixar isso para as pessoas, que as pessoas digam, me lembrar de um ensinamento meu, de alguma palavra que eu dizia. O meu pai, desde que ele faleceu, é impressionante, mas não tem um dia da minha vida que eu não olhe alguma coisa e me lembre dele, que eu não me lembre de um ensinamento dele. Eu tenho isso com meu avô. É uma coisa, assim, muito presente dentro de mim, né? E daí tu vê que as pessoas, elas vão, mas elas ficam de alguma forma em cada um. Então eu acho que se a gente se preocupar com o que a gente vai deixar em cada pessoa que a gente ama, já é o suficiente. Nós vamos para o break comercial, já voltamos, então não sai daí. Oi, no programa de hoje, eu e a Giovana
vamos estar aqui falando para vocês as perguntas mais frequentes que aparecem aqui na farmácia. Então, para quem já está com a imunidade pedindo socorro, o inverno chegou. Tá na hora de se cuidar. Todo ano é a mesma coisa. Cansaço, espirros, dor de garganta. Bom, para isso, a gente tem o composto da imunidade, que ele junta as melhores substâncias para ajudar a combater. Então, ele tem vitamina C, zinco, lisina, própolis, que ajudam a combater e melhorar toda a imunidade da pessoa. Nossa, tudo num composto ajuda bastante. E para as crianças, tem algo parecido? Tem. Para as crianças tem o Immune Kids, que foi desenvolvido para crianças de 2 a 12 anos, específico para eles, com lactoferrina, o Elmune, que ajudam a melhorar a imunidade da criança. Adorei, porque além de nos proteger, podemos proteger nossos pequenos também. Mais uma coisa, para aquela tosse que sempre insiste em aparecer também, tem alguma coisa? Temos, Gil. Aí a gente tem um remédio, para quem me conhece sabe que eu adoro homeopatia, que se chama Estodal. O Estodal dá tanto para tosse seca quanto para tosse produtiva e pode ser usado por criança e por adulto. Então, pelo que eu entendi, o segredo é cuidar da imunidade e nos proteger antes dos sintomas aparecerem. É isso? Isso. O ideal é a gente já estar preparado para esse inverno. Então, se cuidar, proteger, não esquecendo que a gente tem que cuidar o frio, está sempre bem agasalhado e cuidar toda a parte imunológica, tanto nossa quanto das crianças. Passe na Matéria Pura e converse com nossas farmacêuticas. Iremos encontrar a melhor solução para você. A Matéria Pura você encontra em 2 endereços. Em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo 2009, e em Carlos Barbosa, na Rio Branco 96. Venha e converse com a gente. Tá querendo emagrecer de forma saudável? Então segura aí a emoção que eu já vou te dar uma dica bem bacana. Quando a gente pensa em emagrecimento, hoje a gente pensa em canetinha, mas nem todo mundo é compatível com a caneta, né? Tanto financeiramente quanto fisicamente, às vezes não consegue se encaixar as coisas. Mas hoje existem alternativas maravilhosas, e uma das alternativas que eu gostaria que tu viesse conhecer e entender como funciona é a tecnologia injetável da Lipocitrus, feito pela Farmatec, uma das farmácias magistrais mais reconhecidas dentro do Brasil na entrega e na qualidade do produto. A Lipocitrus, associada à nossa equipe multidisciplinar, que inclui médico, nutricionista, neurociência do emagrecimento, vai te entregar um resultado maravilhoso com um preço que cabe no teu bolso. Agenda uma avaliação comigo e vem entender como é que isso funciona. Hora de laser terapia aqui no Feminíssimo. E para isso eu estou com a Alexandra, que é habilitada em laser terapia, não é, Alexandra? E a gente vai falar do que hoje? Bom, estamos em ritmo de Copa, né? Então vamos falar sobre lesões dos atletas, que não só os atletas se lesionam, como a gente também, né? Numa academia pode ter uma contratura muscular, um estiramento dos ligamentos e até mesmo uma fratura. E o laser, ele como auxilia na regeneração dos tecidos e cicatrização, a pessoa consegue voltar muito mais rápido às suas atividades físicas. Sim, ele trata num tempo muito menor do que numa fisioterapia convencional, não é? Sim, ele é muito mais rápido, porque ele acelera a formação de novas células, né? E oxigenando melhor os tecidos, a resposta é muito mais rápida. Se identificou? Conhece alguém que precisa de um tratamento com laser terapia? É só falar com a Alessandra. Estamos de volta e hoje falando, se o seu caixão tivesse gavetas, o que você levaria? E daí, gente, falei no primeiro bloco, agora é todo de você. Eu também falei bastante. Vai, Soninha. Eu acho que eu vou leve, porque eu não tenho deixado, há pouco tempo eu aprendi a resolver as coisas, né? Não guardar do almoço para janta. Porque... Não guardar do almoço para janta. Muito bom, adorei. Então, assim, eu tenho resolvido bastante as coisas, assim, porque eu acho que isso, eu não quero formar karma, né? Eu tenho um trato com o cara lá de cima, assim, de não voltar mais. Então, e para não voltar, eu tenho que cumprir. Tem que... Quem não quer voltar?
Eu não quero voltar mais. Eu também não sei se eu quero voltar. Trabalhando na espiritualidade, eu quero ficar por lá. Eu acho que meu espírito é muito antigo, assim, então acho que eu já tô cansada. Exausta. Eu tenho um trato assim, então eu quero resolver tudo que eu puder resolver, sabe? E eu brinco assim, eu gostaria de levar minhas bolsas, gostaria de levar meus livros, mas na verdade, assim, o que eu quero levar foi o que deixaram para mim, que foi conhecimento para poder usar lá, né? E boas memórias, como a Lívia falou. Porque eu acho que é realmente... Que tu consegue usar, isso tu consegue usar. né? É. Porque o resto tu não vai usar. Tu não leva nem o teu corpo, né? Nem o teu corpo tu consegue levar. Tu tem que deixar essa caixa velha aqui. Então, tudo aquilo que deixa meu coração pesado, eu tenho resolvido. Eu quero ir de coração leve. Porque eu quero chegar de coração leve e ser aprovada para ficar. Quero passar no vestibular de Deus. A gente vai aprendendo a largar a bagagem. Exatamente, é isso que eu quero, sabe? Tenho essa vontade de não voltar mais. Não é que eu não gosto daqui. Tu vai pra cima, então tu vai pro céu. Mas eu espero que sim. Ela gosta tanto que ela não quer. Ela não quer voltar. Não quero saber. Eu quero ficar por lá e quero trabalhar na espiritualidade. Hoje eu trabalho muito aqui a minha espiritualidade com os trabalhos sociais. Mas eu acho que se o cara... Tu não tem vontade de ir pra outro planeta, assim? Já pensei, né? Mas assim, eu tenho um pouco medo do desconhecido. De ver qual é que é? Então eu prefiro assim, como Deus eu conheço bem, porque a gente tem uma relação muito próxima. Eu também. assim, É. Assim, eu sou aquela que reza pela família inteira e pelos amigos, e quando precisam de uma reza especial, pedem pra mim. Também sou assim. Porque eu sou ligadinha, né? Então, Mas olha, se tu fosse para outro planeta, tu podia levar tuas bolsas e começar um brechó. Exatamente. Um brechó interestelar. Porque ia ser empreendedora lá também. Isso, viu? Abrir uma clínica, fazer botox no ZT. Vai estar lá uma franquia da Menina dos Olhos lá em Júpiter, assim, não sabe se Deus hoje. Imagina. Mas é isso. Mas, Lívia, me diz uma coisa. Por que será que as pessoas têm tanto medo de uma coisa que é tão natural, né? Eu acho que... Será que é o medo de ficar doente antes e de ter que sofrer uma doença muito triste? Será que é medo daquilo que elas fizeram e do que pode acontecer com elas depois? O que tu acha que leva esse medo? Tu diz o medo da morte? O medo da morte, de pensar e de falar com leveza sobre isso. Eu não sei bem a resposta assim, de porquê, né, que as pessoas têm medo, mas eu acho que o contato com a morte como o Pedro tinha falado, nos dá conta da nossa própria finitude, né? É se dar conta de que existem limites, de que somos transitórios no perecíveis. tempo. Acho que se dá conta, assim, voltando à questão de que não somos tudo, não temos esse poder, assim, né? Acho que é viver de um outro jeito, porque acho que quando a gente se dá conta de que vai terminar, a gente pode escolher, né? Como vai viver, ou a vida que tem para viver. Eu acho que é esse contato com a finitude. Talvez o medo do desconhecido também, né? Sim. Agora, né, o ser humano, se ele pensasse que ele vai morrer, é isso, as pessoas podem ter dois caminhos, um é ter medo e o outro é viver bem, né, ou tentar viver bem a vida. Quando tu estava falando agora, há pouquinho, né, Carmen, do teu pai, e aí tu falou bastante, o Pedro também, convidaram a Soninha para falar, eu também fiquei pensando, né, o meu pai já faleceu, e eu aprendi muitas coisas legais com ele, e durante o processo, né, da doença dele e da morte dele, ele foi me ensinando, claro, ao longo da vida, mas perto desse momento muitas coisas. E frases que ficaram guardadas para mim é do tipo assim: Lívia, a vida é muito boa, com tudo aquilo que ela nos apresenta, né? Então assim, viva bem a vida, claro. Aproveite a vida. Então essa mensagem foi um presente que eu recebi, né, de que a vida é muito boa, mesmo não sendo tão boa, porque a vida não é perfeita, né? A vida não é, a vida dói, a vida... E ela é boa porque ela não é perfeita. Exatamente, ela é boa justamente por tudo isso que ela nos oportuniza, né? De crescer. Então, quando a gente faz essa associação, né, de que o caixão, ele não tem gaveta, eu penso que eu gostaria de levar comigo a vida que eu vivi,
nesse sentido, a memória, sabe? Claro. E mesmo a vida que eu vivi, a vida difícil que eu vivi, a vida dolorida que eu vivi, mas a vida em que eu também me realizei, que eu realizei de muitas formas, em que eu tive muito prazer, né? E aí eu acho que, enfim, isso me parece um outro ponto de vista, quando a gente amadurece mesmo, quando fala quando a gente passa por muitas vivências que nos ensinam que viver é bom e que viver é um presente, né? Fora isso, acho que quando a gente não pode ter contato com a morte, eu acho que a gente está perdendo muito, né? Tá perdendo realmente de estar vivo, né? Eu acho Com certeza. Eu acho que estar vivo precisa existir a contemplação da morte como algo real. Eu acho que a gente consegue ver isso com muita tranquilidade quando tu sabe que os teus dias são bem vividos. Eu não tô falando em viagem, eu não tô falando em festa, eu não tô falando em compra, não é nada disso. Eu tô falando naquela pessoa que é grata por ter acordado de manhã e que seja uma coisa muito autêntica nela, não é? De verdade, não é uma coisa da boca para fora. Sim. É tu te acordar de manhã na tua casa e tu dizer, ai, que bom, mais Então, um deixa dia. eu contar uma coisa pra vocês que também me fez lembrar agora de manhã hoje. Fui levar meus filhos na escola e na sequência saí pra passear com o cachorro. E quando eu tava passeando com o cachorro, eu disse assim, que coisa boa eu estar caminhando de manhã cedo, nesse ar cedo da manhã, que um dia que vai abrir um sol, porque não tinha sol ainda. E eu pensei assim, e hoje nós temos Feminíssima. Eu pensei assim, sabe, que legal. E hoje a gente tem um tema muito legal para conversar. Então eu fiquei pensando assim, e tomara que seja um dia em que a gente converse coisas muito boas. Então assim, eu acho que isso é estar vivo, né? Com certeza, com certeza. É tu te alimentar desse convívio, não é? De pessoas que têm cada um ponto de vista, mas que respeitam o ponto de vista de cada um, que eu acho que isso é muito importante, não é? Sem julgamento, sem crítica, porque a gente é resultado das nossas vivências. Não é? Mas eu acho, sabe, que a gente consegue virar essa chavinha dentro da gente quando a gente aprende a rir de si próprio. Ah, tem isso. Né? Verdade. Quando tu aprende a rir de ti, que uma coisa dá errado, mas tu olha o outro lado, não que a gente consiga ser assim sempre, não é? Porque ninguém consegue ser poliana toda a vida. Tem horas que tu tem vontade de chutar o pau da barraca, de trancar num quartinho escuro e ficar. Mas isso também faz parte da vida. Isso faz parte da vida, porque se tu não conhecesse o lado ruim, o lado bom não teria valor. Tem um videozinho esses dias que eu vi no Instagram, que daí era uma rampinha com uma bolinha, e aí a outra era uma rampa sinuosa, assim, ela vinha com as curvinhas. Aí tu soltava as duas bolinhas ao mesmo tempo, e a que chegava primeiro era a com curva, a outra descia em linha reta. Aí sempre que eu olho aquilo, eu me lembro da vida, né, com a história dos altos e baixos, tu consegue chegar sempre mais rápido no teu destino. Eu sempre penso, eu acordo e penso assim, ó, eu jogo pra Deus, né, o que tu espera de mim hoje, sabe? O que tu espera de mim? Aí vem às vezes algum desafio, ou vem uma alegria, vem a história da rampinha ali, vem os altos e baixos, eu me lembro da tal da bolinha descendo. Aí eu me lembro, eu falo... Certo, né, tudo dá certo. Nossa, a minha vida sempre foi assim, eu caminhei e Deus foi pondo chão. Sempre foi muito engraçado de coisas. E quando não dá chão, ele dá asa. Dá asa. Muitas vezes. Eu já tive mais asa que chão. Mas sabe que assim, ó, parando para pensar, parando para analisar bem, esses altos e baixos, eu acho que é o que sempre me trouxe essa sensação de estar vivo. Às vezes no final do dia do tipo, cara, consegui encerrar meu dia bem, cumprir todas as minhas tarefas. E não é tarefa de trabalho, sabe? É do tipo assim, olha, hoje eu lavei... uma tarefa mais simples. Não, é tipo antes de dormir, lavei a louça, vou dormir em paz. Daí não tem louça pra lavar amanhã de manhã. Então, assim, acho que desde a louça, da roupa que tu tirou da secadora, eu acho que são essas pequenas coisas assim que me traz essa paz. Não matar ninguém durante o dia. Já é uma grande coisa. Nossa, isso é muito bom. Mas a gente vai para um break comercial, já volta. Enquanto isso, você vai pensando o que você vai botar na sua gaveta. Bem-vindos ao Traço de Mestre. E hoje eu quero saber se vocês já foram a Disney, ou a Gramado, ou mesmo naquele bar de piratas
que a gente tem aqui na cidade? Sim, nós vamos falar de ambientes temáticos. Ambientes temáticos são aqueles que nos trazem uma memória afetiva importante. É um momento, é uma situação, é uma etapa da nossa vida que nós queremos marcar. É óbvio. Ninguém vai querer viver dentro do conto Disney de princesas 24 horas. Mas os ambientes temáticos servem para nos levar a um momento. Na semana passada, nós tivemos o Dia dos Namorados. O que vocês fizeram? Encheram uma banheira com flores, fizeram um momento diferente, ou até mesmo, quando a gente quer, preparar a nossa casa para a estação do ano. Almofadas, mantas coloridas, tudo isso representa um tema. Nós temos temas de diferentes oportunidades. Aquele quarto da nossa filha que a gente encheu de pelúcias e ursinhos e brinquedos e desenhos que a gente transportou para a parede, ou fez um papel ou um tapete, ou até mesmo o quarto do gurizão que a gente preparou para ser um foguete de uma nave espacial. Ambientes temáticos servem para nos trazer uma reflexão de momento, é um carinho. E já que nós estamos no momento especial, o que vocês fizeram para assistir os jogos e vivenciar esse momento de Copa? Vocês são torcedores? Eu, aliás, tenho que agradecer a minha amiga Simone Brasil, que roubou essa camiseta do marido e me trouxe. E a dona Beth, que parou o aniversário para me trazer guloseimas. Quero saber de vocês. Mandem para mim e eu vou postar. Você já ouviu falar na Magnolia Remobilia? Se me assiste, com certeza já ouviu falar muitas vezes, porque eu tenho verdadeira paixão pela Magnolia Remobilia. A Magnolia Remobilia sempre tem aquela peça interessante para eu colocar na minha casa e também para eu presentear alguém, porque a Magnolia, ela tem coisas bárbaras, é uma loja de antiguidades, também peças vintage, peças mais curiosas, tudo aquilo que você precisa para incrementar a sua decoração, você encontra lá. É uma loja também bárbara para os arquitetos e decoradores fazerem os seus garimpos para dar aquela bossa no projeto dos seus clientes. A Magnolia fica na 24 de outubro, número 1640, quase em frente da igreja Nossa Senhora Auxiliadora, e eu sou cliente da Magnolia. Seja você também, que eu tenho certeza que a sua casa vai ficar assim, ó, com outro charme. É hora de Liberou por aqui e atendendo a pedidos, a abaixo-assinados, o que mais? Todo mundo fez assim um mutirão na frente da casa, da Liberou, o Casarão Liberou, que fica ali na Pinheiro Machado. 259. Qual é a novidade, Lene? Antes ele era só a parte térrea, não é? Agora nós estamos com os Agora dois é a andares. casa inteira, de coisas boas, de oportunidades para a gente comprar. E também se você tem alguma coisa para vender. Tá mil o casarão, né? Tá perfeito. Nada de restos, são todas peças novas, nada lascado, nada furado, tudo testado, não é? Pela equipe Liberou, né? Me diz uma coisa, e para comprar no casarão, tem dia certo? Tem que marcar hora? Como é que funciona? O nosso a primeira edição agora no casarão vai ser nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho. E a partir dali nós vamos evoluindo. Tá, mas quem quer ir no casarão visitar, por exemplo? Eu quero ir lá hoje. É só ligar para a Lene e combinar. Marcar horário, daí tem que marcar horário. Não está aberto diariamente ao público. É isso aí. Pelo menos então, quer garantir as melhores coisas? Uma dica, liga antes para ela. Estamos de volta e hoje falando sobre o que você vai colocar na sua gaveta do caixão na hora da morte. Parece tétrico, né? É. Mas não é tão tétrico assim. Não é tão tétrico. É que a gente não tá falando da morte, assim, a morte em si, do sofrimento, aquela coisa. A gente tá debatendo sobre a vida, né? Exatamente. Sobre o que a gente tem que levar e tudo. Sobre o que é. Eu pensei que ele fosse dizer uma coisa séria. Não, o que a gente tem que levar. Tem que levar. Mas eu concordo com o que a Lívia disse, assim, e complemento com o que a Soninha falou, que é o que eu acredito. Ó, a gente tá vindo numa escadinha, viu? Ele só não chegou em mim. É.
amigo. E eu vou levar. Não, mas eu vou botar um pouquinho de leite condensado junto, que daí não tem problema. Gente, ela disse aqui nos bastidores que a única coisa que não pode faltar no caixão dela, ela disse algumas coisas, mas o leite condensado. Sim. Várias caixinhas. A casa dela não tem feijão, não tem arroz no armário, mas tem leite condensado, né? Tudo que é marca. A geladeira. Se faltar o leite condensado nos A geladeira só tem água, aquela que tu abre é um vazio, assim, mas tem leite condensado. Eu provo isso toda semana. É isso, é pior que é verdade. Vamos lá, Pedrinho. Mas falando, eu tive 3 experiências muito interessantes. A Soninha já teve mais experiências de quase morte que eu, mas eu tive 3 bem interessantes. Depois tu conta as tuas. Uma vez, em 2021, era meio da pandemia, tava aquela função. Na mesma semana eu perdi, por conta do Covid, 2 pessoas que eu amava muito, que eu amo muito ainda, né? E estava junto com 2 amigas que casualmente perderam também. Uma dessas pessoas era marido e pai dessas amigas, e um grande amigo. E a minha avó faleceu na mesma semana que ele. Um na terça, outro na sexta. E daí eu peguei elas e falei, ai, gurias, vamos viajar, vamos pra praia. Daí nós fomos à praia. Vamos dar uma marejada, não quero mais ficar em casa. E era uma noite de lua cheia, E naquela noite, na noite anterior, nós todos tínhamos sonhado com um ser que disse que nós tínhamos a possibilidade de irmos, se nós quiséssemos. Acordamos, a gente compartilhou o sonho, os 3 tinham tido o mesmo sonho. Pois nós estávamos na beira da praia, aquilo devia ser umas 8 da noite, aquela lua cheia nascendo no fundo do mar, assim, lá atrás, enorme, refletindo naquela água, o sol ainda estava com aquela luz aqui, as estrelas já apareciam. Eu nunca vi uma cena como aquela. E no momento que a lua levantou, veio um trilho da luz da lua até a gente. E eu vi um portal. E eu falei para elas, eu disse, vocês querem ir ou querem ficar? Nós estávamos sentados num banco e nós 3 a gente olhou e a gente daí começamos a debater. E a lua levantando e aquele portal reduzindo. Falei, olha, gente, acho que nós perdemos o timing. Porque se naquele momento a gente tivesse ido, a gente tinha ido. Aquela foi uma situação muito interessante. A outra vez eu fui doar sangue, fui doar sangue, né, no banco de sangue. E na saída do banco de sangue, eu tava tudo bem, não sei o quê. Quando eu entrei no elevador, eu desmaiei. Deve ter baixado a pressão, sei lá. E eu fui para um lugar que tinha uma cúpula de pessoas reunidas numa sala escura. E eu me senti tão bem naquele lugar. E um deles me olhou e disse assim, ele disse, não é a tua vez ainda, sai. Aí veio vindo até mim, daí eu voltei. Aí contei essa história ali para as enfermeiras, para o pessoal que estava junto. E foi um caso foi muito engraçado, assim. E daí às vezes eu paro e fico pensando, né? Falo, gente, olha, foram umas experiências assim que nesse momento eu nem me lembraria das gavetas do caixão. Foram uns momentos que aconteceram, sabe? Que brotou a oportunidade de ir, vai saber como, né? Mas eu não me lembrei de gaveta, não me lembrei de nada, não me lembrei de problema, não me lembrei de rancor, remorso, nada. Eu acho que é tão importante, não é? A gente ter essa consciência de que o que adianta tudo isso? O rancor, o remorso, a mágoa. O que adianta? Nada. Isso vai nos levar aonde? A karma. Aonde que vai levar? Tu deixar essas coisas mal resolvidas? E será que na hora do vamos ver a gente tá ligado naquilo? Acho que depende, né? Não sei. Eu falaste da experiência. Tu já teve experiência com as mortes? Não, eu tive uma que foi muito... Eu tive 2, mas uma que foi muito significativa para mim foi quando eu estava muito mal do tratamento do câncer mesmo, assim. Já tinham avisado pra minha família que eu não ia resistir. Eu estava muito fraca, acho que eu estava com uns 30 quilos. E eu me lembro, assim, que eu ouvia as pessoas falando, assim. Eu tava na cama, tava com os negócios. E as pessoas falando, o médico falando, eu ouvia o que eles estavam falando. E eu me lembro que alguém fez assim, Pedrinho, assim, ó. Tu não é, tu está. Então, volta a estar. E dali eu comecei a melhorar muito, sabe? Muito. Rapidamente, assim. Rapidamente, comecei a melhorar muito. E até hoje, que o Ricardo tinha certeza que ia ficar viúvo, né? Até hoje o Ricardo não acredita nessa mudança, assim. E eu lembro disso.
E o que essa experiência trouxe para ti, Soninha? Me trouxe isso, assim, ó, de que realmente a gente não é, a gente está. A gente está aí. A gente está de passagem, a gente está vivendo aquele momento. Aquele momento vai passar, ele é passageiro, sabe? Tudo que tu Tudo quer transformar, tu vai transformar. Sabe? Então, ali, e desde então, eu tenho essa sensibilidade de dizer... Quando eu tô num momento muito ruim, tipo agora que aconteceu isso, né? Eu tô cheia de dor ainda. Pra quem não sabe, vamos só explicar. Vamos abrir um parênteses, Soninha. Soninha foi atropelada. Acredita esse ontem. 2 dias atrás. Ontem. Ela saiu do hospital e tá aqui sentada conosco. Acredita toda esse roxa por baixo da roupa, mas tá tudo bem. Mas tá aí, ó. Então eu acho que, sabe, hoje eu sofria muito com coisas que, isso vai... Nada dura para sempre. Tu só está, sabe? Tu não é aquilo. Aquilo não te define. Tu está passando por aquilo. Aquilo não te define. Eu acho que é uma frase muito libertadora. Sabe? Porque é uma frase muito libertadora. Porque eu, pelo menos, sempre pensei, me preocupei tanto com o que as pessoas pensam de mim. Já despendi tanta energia nisso, assim, do tipo, meu Deus, o que estão pensando de mim? Sabe? Já tive isso, uma coisa muito forte, hoje assim. Tu tá te lixando, né, Pedro? Mas eu tenho isso às vezes. Às vezes volta, tem. E aí eu penso, gente, o que tá pensando? Daí eu paro e penso, eu falo... Me liga foda. Ai, sabe? Daí eu paro e penso, eu falo, meu Deus. Cara, eu não consigo controlar o pensamento, né? Aí vem essa coisa do eu estou e do isso não me define. Exato. Porque quando eu tô pensando nisso é quando acontece às vezes alguma coisa ruim, né? Sim, que daí aciona tuas fragilidades. Quando eu fico mais, talvez debilitado, né, emocionalmente por alguma situação que aciona um gatilho. É bem isso, né? Aí eu penso, cara, isso não me define. Isso não me define. Eu não sou assim, eu sei exatamente... Aliás, eu acho que eu não sei o que eu sou. E às acho vezes, quando a gente que às vezes quando não sabe é bom. Acho que eu não sei. Porque empreendedor passa toda semana por um perrengue. Eu falo assim, não, eu estou, eu não sou isso. Eu só estou. Vai passar. Sabe que a gente tem... Quem é empreendedor tem vontade de fechar a empresa toda semana. Porque é um perrengue atrás do outro, é barbaridade atrás de outra barbaridade. Como a gente que tem essa veia empreendedora, mesmo passando diariamente por coisas assim, tendo que superar, tendo que se virar nos 30, a gente não troca, não saberia viver de outro jeito. É que eu penso em fechar o negócio, mas já tenho todo o projeto do outro, né? Isso. Não é, né? Sabe o que eu faço às vezes quando me dá esses ataques de isso não me define? Eu pego o carro e vou dirigir sem rumo, né? Então às vezes eu vou até a fábrica ou subo a Gramado, eu pego o carro e vou dirigindo. Durante o trajeto, eu olho para o lado e vejo um carro passando. E às vezes tem uns caras que estão passando a milhão, vidrados assim, aí eu olho e falo, cara, o que esse cara tá passando, né? Ali tem um universo, tá, eu olho pro lado. Aí passa um motoqueiro a milhão, buzinando, o cara correndo atrás com uma entrega, outro universo ali, o cara fazendo o corre dele, né, porque... E daí tu passa, estão arrumando a estrada, um sol de 40 graus, os caras ali botando asfalto, deve estar uns 60 graus no total ali, o cara botando asfalto, preocupando, tipo assim, ou eu torro aqui ou não como, outro universo, né? Então, olhar esses universos diferentes às vezes me traz uma tranquilidade do tipo assim, gente, cada um tem o seu corre, né? E é só cruz para carregar. Só que lá na esquina, ninguém quer trocar de cruz. Ninguém quer trocar, ninguém quer... Porque a gente já está acostumado, não é? Exatamente. Mas a gente vai para o break comercial, já volta, então não sai daí. É hora de Dr. Carlos Kuivin aqui comigo. Dr. Carlos, hoje queria falar com o senhor sobre lipedema. A gente ouve falar muito de lipedema hoje em dia, não é? É que na realidade, assim, sempre existiu, né? Sim. Toda mulher que tem o lipedema, o que é o lipedema? É uma doença do tecido gorduroso, tá? Do tecido adiposo. Esse tecido, por uma questão muitas vezes genética, bastante associado com ganho de peso, mas basicamente o fator genético é bastante importante, hábitos de vida também, pessoas assim que já têm uma tendência a acumular líquido nas pernas, a ter celulite, a ter uma circulação
pior, prejudicada, o que aconteceu hoje em dia é que assim, se sistematizou classificação, nomenclatura e se mostrou que na realidade existe um problema que era um pouco negligenciado e que muitas mulheres sofrem. Tá? O lipedema na realidade principalmente ele acontece nas pernas, tá? É uma associação de celulite, má circulação, retenção de líquido. Alguns casos mais graves têm dor, né? Tem mulheres que têm dor nas pernas, tá? E a característica principal é que não é só retenção de líquido, não é só celulite, é um conjunto de coisas. Claro. Tá? Então, por exemplo, aquela pessoa que tem um problema circulatório mais grave, que tenha só retenção de líquido por causa desse problema circulatório, ela tem a perna inteira inchada, por exemplo, tá? Inclusive os pés. O lipedema, uma das características que é uma doença só do tecido gorduroso, tá? Então aquele tecido retém mais líquido, aquele tecido não tem uma circulação adequada, que a gente anota basicamente olhando assim uma celulite, mas aí tu vai examinar os pés, as pessoas não são inchadas, por exemplo. Então assim, não é um problema circulatório geral da perna, é só da região onde tem um acúmulo de gordura, tá? Então essas pessoas, elas vão ter um tratamento que, por exemplo, não adianta ir no vascular, por exemplo, para melhorar a condição da perna, porque o problema é do tecido mesmo, é um problema da estruturação do tecido. Então a gente tem que fazer um tratamento geral. Pode incluir uma melhora da circulação, mas a gente também tem que tratar a gordura. Bom, hoje o Dr. Carlos falou das características do lipedema, não é, Dr. Carlos? No próximo programa, nós vamos falar o que a cirurgia plástica pode fazer pelo lipedema. Hora de andar por aqui e a palavra de ordem agora é o marrom. Gente, o marrom saiu das sombras, ele saiu daquele visual mais comportadinho, mais maduro, para vir com tudo, não é? Virou protagonista. Tá todo mundo desejando marrom. Bom, não preciso dizer nada, não é? Nós duas de marrom, eu de marrom da cabeça aos pés e a Ana quase. E é claro que a Andê não poderia ficar de fora, porque está todo mundo pedindo uma básica marrom. Aquela básica perfeita para usar com jeans, para usar com alfaiataria, para usar com tudo, para usar para academia. Mas é claro que essa básica também vem acompanhada de uma jogger marrom. E daí a gente está feita, né, Ana? Essa cor daí tá a gente está feita com bolsinho, com aquele corte que a gente ama e com um tecido maravilhoso. Novidade na Andê dessa semana, se você quer, corre, porque Andê é direto de fábrica, ou seja, preço de fábrica. Isso aí. Para comprar Andê, Ana? Só ir na torre comercial do Lindóia Shopping, sala 411. Ou através do Instagram ou WhatsApp. E do WhatsApp, não é? Hora de Estofaria Venturini por aqui. E hoje a gente vai falar dessas poltronas lindas que vocês estão vendo no vídeo com a Joyce. Joyce, essas poltronas foram feitas sob medida, não é? Sob medida. Uma cliente muito especial pediu elas desse jeito, sem o capitonê. E numa versão um pouquinho menor do que a bergère normal, não é? Isso, uma versão menor, sem aquela parte do capitonê, bem confortável na parte do encosto e na parte do assento também. Não, gente, eu experimentei essas poltronas, elas ficaram assim um espetáculo, tanto em acabamento, quanto no conforto. E junto foram 2 puffs. 2 puffs. Dar mais conforto ainda. Tu poder sentar, ver tua TV, olhar o teu Instagram com os pés esticados, sempre com aquele acabamento e aquela perfeição da Venturini. A Venturini é especialista em couro, porque não é todo mundo que trabalha bem o couro, né? O couro tu tem que saber lidar muito bem com ele. É o grande carro-chefe de vocês, não é? A gente trabalha bastante com o couro no dia a dia. Tá, e se a pessoa quer uma poltrona, um estofado, vocês, claro, tem aquele prazo de entrega, que normalmente é uns 30 dias, né? De 30 a 45 dias. E vocês têm algumas peças também à pronta entrega, não é? Também tem a peça à pronta entrega. Tem a bergère, tem o Chesterfield, tem aqui o sofás retrátil também, né? Tem bastante coisas. É isso aí, gente. Falou em couro, não tem como não pensar em Venturini. 2 Venturines para atender você. Uma em Capão da Canoa, para quem estiver no litoral e quiser ir falar pessoalmente
outra aqui em Porto Alegre, na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, mas você pode contratar a Venturini pelo WhatsApp, não é? Pode Joyce? contratar pelo Porque WhatsApp. vocês podem fazer para o interior, para outras cidades que vocês mandam. A gente não envia. é? Envia, É isso sim. aí, gente. Então, pensou em couro, pensou naquele estofado super confortável e também no sob medida, é só Estofaria Venturini. Estamos de volta e hoje falando sobre o que você levaria na gaveta do seu caixão se ele tivesse gavetas. Gente, a gente acaba indo assim para outros caminhos quando começa esse assunto, não é? Porque são tantas coisas que a gente gostaria de levar daqui sem saber o que vai encontrar lá. Verdade. Que é muito curioso, eu acho que traz muitos questionamentos, não é? Sobre a forma como a gente vê a vida. As pessoas se preocupam tanto com tudo, é tudo tão difícil, quando poderia ser tão leve. Não é? Eu acho que quando a gente se dá conta, assim, e acredito que isso seja uma elevação espiritual, a hora que tu te dá conta de que dessa vida tu não leva nada mesmo, nem os rancores, nem as mágoas, nem os sapatos, nem as bolsas, Que nem saco. o tarô. Tu não leva nada. Que Então, saco, por que não não. aproveitar tudo isso Aqui. agora, né? A gente não sabe nem se acorda amanhã. Eu sou daquelas que eu acredito que a gente, quando entra no mundo, tu já vem com data para entrar e data para ir embora. Eu acho que todo mundo já tem a sua hora. Vocês acreditam nisso? Ah, eu não acredito em Pedro destino. não acredita. Eu acredito. Tu não acredita, né? Eu acredito. Eu não acredito Eu em acho que tem destino. tudo escrito. Eu também. Eu acho que A não. gente negocia no meio do caminho. Mas eu acho que o roteiro inicial tem. Sim, tu tem o livre-arbítrio Aham. de A gente negocia escolher, no de meio do fazer caminho. algumas escolhas e dependendo das escolhas É que a tu gente- faz, não é? A gente vê o tempo, Muda o teu futuro. a gente vê o tempo de maneira linear, ele não é linear, Não. entendeu? A gente falou disso um programa desse, né? Entramos brevemente nesse assunto, mas o que é o tempo linear, né? Passado, presente e futuro, é uma linha, onde começa e onde acaba, só que é uma bolha com espiral, tá tudo acontecendo, né? Tu passa por lugares, a vida é assim, né? Conforme o tempo vai passando, às vezes tu volta a lugares onde tu já esteve com outra mentalidade, né? Então, dessa maneira, eu acredito que novas possibilidades sempre estão se abrindo, sempre estão acontecendo. Então, acho que esse prazo de validade que a gente vê, que é o destino, que eu não acredito muito, acreditei, mas hoje não faz muito sentido para mim, eu acho que ele não é tanto assim, porque durante toda essa bolha, essa reviravolta que a gente vai dando, muitas coisas vão acontecendo, né? Então, dentro da nossa capacidade de entender essa situação, eu acredito que o destino não caiba. Tu vê como, Lívia? Não, eu vejo assim, eu vejo que a gente sim sai com um roteiro e um propósito, né? É por isso que a gente pensa, hoje tem muitas pessoas dizendo, mas qual é o meu propósito, né? Porque se perdeu na bolha, no caminho não linear. Ninguém vai no caminho linear. E o Chico Xavier falava uma coisa que eu achava muito interessante, que ele dizia assim, muitas pessoas dizem que não se leva nada, né? Daqui só memória. Mas tem os que levam. E os que levam são os que sofrem e que ficam no limbo, né? Uhum. E voltam com um karma tão grande de apego que eles sofrem muito mais. Então, claro que tudo isso é mental, é subjetivo e tal, mas eu acredito muito nisso, assim. Por isso que quando eu falo que eu quero ir leve, é porque eu não quero ter esse apego de estar no limbo, de ficar no meio do caminho, sabe? Sim. Quer ir E eu livre. acredito, realmente, assim, eu acho que todo mundo tem um traçado, o início e o que se espera da gente, né? Eu acho que é mais ou menos que nem meu pai e minha mãe, assim, eles me estiveram e esperavam que eu chegasse num tal lugar. Claro que nesse meio tempo teve o meu livre-arbítrio, a bolha as e tal. tuas escolhas é que vão definir. Entendeu? Eu acredito, sim, que a gente sai com um roteiro não definido, mas pensado. Define, acho eu que se acredito define muito conforme a nisso. trajetória. Eu acredito, E sim. tu, Lívia, tu acredita no quê? Pois então, eu não sei bem no que eu acredito, assim, eu não conseguiria definir o que eu acredito, mas eu tenho fé e eu acredito no que eu não conheço, assim, eu acredito no desconhecido.
E eu estava pensando agora, quando o Pedro falou no tempo e nessa espiral também, e tu falasse do tempo cronológico, eu fiquei pensando sobre o mito de Cronos de Kairos, ou Kairos, não sei como fala, porque existe o tempo cronológico, que é o tempo da linha do tempo, e o tempo da oportunidade. Então eu acho que eu acredito nesse conjunto, né, de acontecimentos. Eu acredito em algo maior. Eu acho que eu tenho fé, né? Tenho fé, mas eu acredito que a gente vai vivendo e vai caminhando e a vida vai acontecendo. Gostei quando tu disse que às vezes tu não tinha chão e que o chão ia aparecendo na frente. Eu gosto dessa ideia, né? De que às vezes a vida vai acontecendo à medida que a gente vai caminhando. E quando a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo e vai colocando nessa mochila histórias para contar, como a gente está contando aqui. E que só cada um pode contar a sua história, pode contar o que viveu e as suas experiências. Então, eu acho muito sagrada o que cada um tem para contar. A escuta. Eu acho que é sagrada a escuta que a gente tem que ter do outro. E é bom a gente ouvir um pouco. E o respeito, né? E assim, respeitar o que cada um viveu. Né? E cada um vive, mas eu acho que tem que acontecer, esse chão tem que vir acontecendo. Fora isso, eu não sei. Acho que à medida que esse chão vai acontecendo, não é? O chão que vai acontecendo nada mais é do que escolhas que tu tem que fazer, não é? Para tu seguir. E acho que essas escolhas é que são o nosso grande teste diário, né? É quando tu escolhe o que tu vai seguir, se aquilo não prejudica ninguém, se aquilo faz bem para ti, se vai te fazer crescer. Eu acho que é isso que vai definir a tua trajetória, né? No final das contas. E eu gostei muito também do que o Pedro trouxe sobre a questão de isso não me define, né? De que a gente vive, a gente aprende, mas eu não sou só isso, eu sou mais que isso. Então, assim, cada vez vai aumentando mais, eu sou mais que isso, eu sou outra coisa, eu sou também isso, eu também sou isso. Nós somos muitas coisas. Não te define, ele é libertador. Eu acho que quando a gente se define, tu tá num período meio ruim, então tu te define, eu sou uma pessoa ansiosa, e tu vende aquela ideia para todo mundo que tu é uma pessoa ansiosa, tu tá te rotulando. No momento que tu diz, eu não sou, eu estou ansioso, e isso não define e não apaga tudo que eu fiz, né? Acho que foi isso que tu quis dizer, né, Pedro? Sim, e também ia fazer um complemento, que ontem eu estava caminhando com o Iago num parque, e diversas pessoas nos abordaram pedindo dinheiro, né? Um contando uma história triste que o filho precisava de fralda, o outro estava sem gás, o outro isso, outro aquilo. E eu e o Iago, a gente tem um trato que a gente não dá dinheiro para ninguém, nada. Porque eu acredito que por mais triste que a história seja, todo mundo precisa passar pelo seu perrengue, sabe? E então, assim, eu não posso tirar, eu não sou tão egocêntrico e eu não tô tão acima daquela pessoa a ponto de tirar a dignidade dela de passar por aquela situação, entendeu? Eu não sou ninguém para mudar aquela realidade, entendeu? A pessoa tem que ter dignidade para poder passar por aquilo. E isso que é uma coisa que eu tento trazer no meu coração quando algo delicado acontece comigo. Eu tenho que ter a dignidade de passar por essa provação, né? Então, isso é porque o aprendizado vem disso, né, Pedrinho? Exatamente. Mas eu já complemento, assim, o que eu, por ensinamento, né, tenho eu não te tiro a oportunidade de tu aprender, mas eu alivio a tua dor te dando energia. Então, alimento eu não nego jamais. Sim. Eu te dou energia para tu poder sobreviver ao que tu tem que viver. Então, por ensinamento, assim, eu não te dou dinheiro, mas se tu estiver com fome, eu vou aliviar a tua fome. Sabe? Se eu puder, óbvio, né? Porque a gente não dá o que não tem. Né? E se estiver dentro claro, se tu tá dentro da possibilidade, exatamente. Então, porque eu penso assim que nem tu. Eu acho que a gente tem... Nada na vida da gente é por acaso. Mas eu tenho a sensibilidade de te dar energia, de poder te ajudar com energia para sobreviver. Não, e o que eu acho importante a gente abrir um parêntese, isso que o Pedro falou, não quer dizer que ele não ajude as pessoas, porque tu foi uma das pessoas que mais ajudou na enchente do Rio Grande do Sul, né? É na questão de que cada um tem os seus karmas para cumprir, a gente não pode... É tratar a dignidade do outro.
não é? Mas eu acho que o mais importante que a gente leva hoje do programa, que essa é a nossa função, não é? De trazer os questionamentos e a gente se colocar para pensar, colocar vocês também para pensarem sobre o assunto, que a gente não deve se levar tão a sério, não é? E eu acho que o grande segredo do bem viver, de tu te ficar imune a muitas coisas, é tu não te levar tão a sério. No momento que tu aprende isso, eu acho que tu aprendeu 80% do caminho, não é? Porque no momento que tu não te leva tão a sério, tu consegue ver as coisas com mais leveza, tu consegue aproveitar o mínimo que tu tem durante o teu dia e tu consegue resolver tudo com mais clareza. Acho que vocês concordam comigo, Concordo. né? A Lívia tá assim pra mim, quando ela faz assim, eu fico assim, feliz, porque eu sei que a Lívia tá ali, ó, vendo não só como uma pessoa, mas como uma profissional. Ela concorda. Eu amo isso, porque eu fico esperando essa aprovação da Lívia. Concordo. Mas, gente, semana que vem é claro que a gente tem um novo encontro e nós esperamos por vocês. Até lá! É hora de pedir a ajuda de vocês. Gente, eu estou aqui em nome do Cantinho dos Anjos, que é uma ONG de animais, tá? De cachorrinhos, gatinhos, e que está precisando muito, muito da nossa ajuda. A Cantinho dos Anjos foi muito ativa na enchente que teve aqui no Rio Grande do Sul, resgatando mais de 300 animais. Qualquer ajuda é bem-vinda. Ração, sachê para gatos, cachorros. Você pode ajudar também fazendo um Pix para Cantinho dos Anjos ou então indo no brechó ali na Protásio, esquina com a Silva Só. A Cantinho dos Anjos tem um brechó e esse brechó, toda a renda do brechó vai para a ONG, tá? Então você pode doar roupas, objetos de decoração, acessórios, sapatos, porque a venda desse brechó vai direto para Cantinho dos Anjos. A gente não estaria aqui divulgando e pedindo a ajuda de vocês se a Cantinho dos Anjos não fosse uma ONG super séria e parceira aqui do Feminíssima. A Cantinho dos Anjos precisa da sua ajuda.